Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom dia. Bom dia. Com imensa alegria que nesta manhã de hoje, aqui está minha filha, né, Isabelle, nós continuamos nesta festa. O Everton falava para nós que nós somos convidados para uma festa. Fala para o seu irmão, tá boa a festa? Tá valendo a pena? Essa festa a qual nós somos chamados, é uma festa que vale a pena. Vale a pena deixar tudo para seguir ao Senhor. Vale a pena abandonar o mundo para seguir o Senhor. Eu falo isso para vocês, né, me apresentando, o Mateus já disse meu nome. Meu nome é Rosa, minha comunidade é Nossa Senhora Auxiliadora, do bairro dos Pereiras, da cidade de Toledo. E com grande alegria, eu ficava imaginando, né, esse momento que eu estaria com vocês, partilhando da palavra de Deus, e a imensa alegria que ficava ao meu coração. Quem conhece um pouquinho a minha história, Marcão ontem estava fazendo aqui, né, falando um pouquinho como eu era, que eu era muito fechada, muito brava, muito séria. E hoje eu continuo quase assim, quase, tá? E eu ficava imaginando no meu coração essa alegria e vendo hoje o trabalho dessa juventude linda, encantava o meu coração. A juventude sempre encantou e encanta o meu coração. Eu já tive a oportunidade de trabalhar também com a juventude no Ministério Jovem, aqui de Pouso Alegre, alguns anos atrás, tá? Eu também coordenava a juventude na diocese. E desde quando o Senhor me chamou, ainda na minha adolescência, na minha juventude, a juventude foi algo que sempre encantou e encanta o meu coração. Eu fico imaginando, né, que nesse encantar, não é só eu encantada, mas a igreja, ela se encanta com a juventude. A igreja reconhece no jovem a sua vitalidade, a sua coragem, a sua ousadia. A igreja vê, interessante que o Papa falava isso, o Papa Francisco agora em janeiro. Vós, queridos jovens, não sois apenas o futuro da igreja, vós sois o agora de Deus para a humanidade. Vocês não são só o futuro, né? Porque quando eu ficar adulto eu vou fazer a diferença. Não, o jovem é chamado a fazer a diferença hoje, agora, aonde vocês estão. Por isso nós cantávamos isso, vale a pena ser de Deus, vale a pena deixar tudo para Deus. E aquilo que o Marcão falava ontem também ficava no meu coração, quando o Papa disse para nós, em Pacaembu, quando ele esteve conosco, o Papa Bento, nada perde aquele que deixa Cristo entrar na sua vida. Vale a pena, eu estou dizendo para vocês de uma vida. Eu trabalhei na juventude, conheci meu esposo também no meio da juventude, nos casamos, nosso casamento foi aqui no Rincão, na casa de oração, há quase 10 anos atrás. Eu estudei, cursei minha faculdade, sendo de Deus, podendo viver essa graça de Deus na minha vida, podendo viver essa plenitude de Deus. Então, quando eu digo para vocês que vale a pena ser de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. O interessante, né, que quando eu rezava para esse dia de hoje, eu queria que vocês tomassem comigo a palavra de Deus, que está lá em Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Vai dizer assim: eis a minha convicção, aquele que começou em vós tão boa obra, lhe dará acabamento até o dia de Cristo. Eis a minha convicção, aquele que começou em vós tão bela obra, dará acabamento até o dia de Cristo. Quero dizer para vocês que esse final de semana, o Senhor te trouxe aqui não foi por acaso. Não foi simplesmente porque você teve um convite, porque seria legal, porque seria da hora. Não. Deus iniciou na sua vida, jovem, uma história nova. Deus iniciou na sua vida, na sua comunidade, na sua família, um projeto novo. E Deus, Ele quer dar continuidade nesse projeto.
E de que forma? De que forma nós vamos vivenciar essa vida nova que o Senhor nos deu? De que forma que nós vamos vivenciar essa festa a qual nós somos chamados? Eu quero dizer para vocês que para o Senhor continuar em nós, essa obra que Ele iniciou, é necessário de cada um de nós a perseverança. Tem valido a pena estar aqui até agora? Muito, muito a pena. Mas eu quero dizer, Deus está apenas começando uma obra nova na sua vida. Agora é preciso que você continue na sua comunidade, é preciso que você continue dizendo para essa humanidade que o jovem tem jeito sim. As pessoas não falam isso, que o jovem é irresponsável, que o jovem não quer saber de nada, que o jovem é imaturo. A sociedade dita isso para o jovem, mas coube a mim quando eu estava aí sentado como vocês, quando eu tinha meus 16, 17, 20, 22 anos, fazer a diferença onde eu estava. Cabe a você hoje, Deus coloca em você, em suas mãos essa graça de fazer a diferença onde você está. E para fazermos essa diferença é necessário algo, uma decisão. Desde quando eu rezava para o início da minha pregação, quando o Leandro me passou já o tema, ficava no meu coração, decisão, decisão. Até agora foi lindo, foi maravilhoso ver aquilo que Deus falou, do sentido de vida, do pecado, da salvação, do senhorio, falando tudo isso. Foi muito lindo, mas não pode ser apenas lindo na nossa vida, ele tem que causar em nossa vida uma consequência. Nós precisamos ser jovens decididos, nós precisamos decidir pela causa de Cristo. O Senhor confia em nós essa missão de sermos jovens santos aonde nós estivermos. O Senhor nos confia essa missão de fazer a diferença onde nós estivermos, de sermos decididos, de sermos ousados, de termos a coragem de ser jovem e de ser feliz. Nós precisamos ter a coragem de não levar para a nossa vida aquilo que o mundo dita como verdade. Nós precisamos ter essa coragem. E aí o interessante é que eu já imaginava no meu coração, quando eu falava com o Leandro, né, que do dia 7 de setembro, na minha escola, está sendo comemorado hoje, agora de manhã. Por conta da fanfarra, que não podia ir no dia de ontem, então eles marcaram hoje. E eles falaram assim, você tem que estar aqui. Você que está ensaiando as balizas, que vai estar na frente, você que está ensaiando as danças que vão ser apresentadas, você tem que estar aqui. E aí os professores questionaram, mas domingo não conta 2 dias, então... E aí então a diretora falou assim, então tá bom, um dia é eletivo, quer para ser o sábado, vai ser o domingo. Mas o outro dia, daí vocês vão ficar ganhando. Mas tem uma coisa, quem não vir também vai levar 2 faltas. Legal, não tem problema. Aí eu ficava imaginando no meu coração, eu falei com o Leandro, né? Falei, Leandro, eles estão falando que eu tenho que ficar aqui, vai ser no domingo, atrapalhou todos os nossos esquemas. O Leandro falou assim, Rosa, vê o que for melhor. Eu não quero que prejudique nada na sua vida, mas veja o que for melhor. E eu rezei de novo, falei para ele, depois eu falo com você. Rezei de novo e ficava no meu coração, eu não posso deixar o chamado de Deus, porque tem valido a pena. Eu não posso deixar de estar com aqueles jovens que doaram o final de semana para Deus. Sim, eu sei que é importante eu estar lá, mas eu já ensaiei as crianças, eles já sabem o que tem que fazer, e o outro pode estar lá e auxiliá-los. E aí o interessante é que, algo que o Leandro escreveu para mim, ele falou assim, Deus abençoe infinitamente a sua coragem na decisão. E essa palavra ficava no meu coração, coragem e decisão. Coragem. Nós temos que decidir por Cristo. Nós somos esses escolhidos de Deus. O Senhor quer que continuar em nós essa obra. E a palavra de Deus também no Evangelho de Mateus vai falar assim, aonde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Jovem, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? É na sua amizade, é no seu trabalho, é no seu namoro. Aonde está o seu coração? Porque quando nós decidimos por uma coisa, nós vamos até o fim. Não é assim? O jovem de hoje, quando ele está decidido, ele não vai até o fim? Quem que passou já a noite inteira em festa e se outro dia precisasse trabalhar, foi? Umas mãozinhas levantando. Foi por quê? Mas você ficou reclamando, poxa, fiquei sem dormir? Não, você foi trabalhar outro dia porque você estava convicto daquilo valia a pena. Eu recordava um dia
que, para quem aqui não sabe, né, eu sou corintiana também, sabe? Vai, Corinthians! Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, falando de coragem? Teve uma vez, ainda na minha adolescência, que o time do Corinthians estava em Águas de Lindóia, foi treinar lá em Águas de Lindóia. E o pessoal nosso lá do meu bairro falou assim, a gente vai, arrumou uma van e vamos ver o Corinthians. E eu lembro que eu faltei de escola e falei para o pai e a mãe, eu vou porque é o Corinthians que vai estar lá. E fui, ficamos lá plantados em frente ao hotel que eles estavam, para querer ver o jogador, para tirar foto com o jogador. E ficamos sem comer, acordamos cedinho, e toda aquela dificuldade. E eu recordava disso, né, falando assim, o porquê que eu recordava disso? Eu falava, poxa vida, se por um Corinthians que é tão insignificante... mais ou menos... Ó a manifestação. Mas é insignificante em relação a Deus. Se um time de futebol que não me deu nada, eu fiz aquele sacrifício, mas por que eu fiz? Porque eu estava decidida, porque eu achava que valeria a pena. Quanto mais hoje eu digo para vocês que vale a pena ser de Cristo. Quanto mais hoje vale a pena doar a vida de vocês por aquele que doou a sua vida por nós. Vale a pena ser de Cristo, vale a pena. E a palavra de Deus vai dizer assim, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Vencestes o maligno. Jovem, vocês são fortes, vocês têm em suas mãos a garra, a vitalidade. Quando nós decidimos por Cristo, ninguém nos segura. Ninguém pode nos segurar, nós temos que ser essa cara nova, nós temos que ser o rosto para essa juventude. Nós temos que ser o rosto de Cristo. E o Papa Bento dizia assim, vós jovens, não sois apenas o futuro da igreja e da humanidade. Pelo contrário, vós sois o presente jovem da igreja e da humanidade. Sois o seu rosto jovem, o rosto jovem. A igreja precisa de vós, como jovens, para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo. E sem o rosto, a igreja se apresenta desfigurada. Vós sois o rosto jovem da igreja. Por isso que eu dizia para vocês, nós precisamos perseverar nessa vida que o Senhor, nessa obra que o Senhor começou em nós, para que Ele dê acabamento. E como que nós vamos perseverar? Nós vamos perseverar tendo uma vida de oração, nós vamos perseverar permanecendo na comunidade. Eu tenho só alguns anos de comunidade, tá, gente? Eu tenho só apenas 21 anos de comunidade. O que alguns têm de idade, eu tenho de comunidade. Sou novinha, é que eu comecei muito criança, tá? Não vamos fazer as contas pensando que eu sou velha, não. Eu comecei muito nova na comunidade. E o interessante é que, nesse tempo que eu dizia para vocês, o que me fez perseverar, o que me fez estar aqui hoje, testemunhando para vocês as maravilhas de Deus, foi essas duas coisas. Uma vida de oração e uma vida de comunidade. Uma vida de amizade com Deus. Se você quer ser esse rosto jovem para a igreja, se você quer permanecer nessa festa infinita, se você quer experimentar essas maravilhas, esse projeto que Deus tem na sua vida, é necessário essas duas coisas. É necessário essa vida de oração, é necessário permanecer na comunidade. Quando nos meus estudos na faculdade, a faculdade quem estuda sabe que é um tempo difícil, é um tempo que a gente não consegue estar todos os dias na comunidade. Quando eu comecei ainda não tinha o Gol na faculdade, nós que começamos o projeto também lá em Orfino, nessa época que eu estava. O que me fez permanecer foi a minha vida de oração. Foi a minha intimidade com Deus, foi saber que mesmo quando eu estava longe da minha comunidade, longe de estar com Deus, com os irmãos, foi o Senhor que me segurou, foi o Senhor quem me sustentou nesse tempo que eu estava ausente da comunidade, foi os meus irmãos, foram os meus amigos. Porque se nós queremos permanecer, se nós queremos ter essa vida com Deus, essa vida de intimidade com Deus, é necessário decidirmos por Deus. É necessário termos a coragem de sermos ousados, de ser uma vida de entrega. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, para nós, a oração é um dom da graça de Deus, é uma resposta decidida de nossa parte,
ela supõe sempre um esforço. A oração é um combate. Rezar aqui hoje está lindo, está maravilhoso, está gostoso. A música vai nos ajudando, o teclado, o violão, a guitarra, a oração. Mas o Senhor vai dizer assim que a oração, ela supõe um esforço, ela é um combate. Não pensa que vai ser fácil chegar na sua casa e falar assim, eu vou rezar agora. Vai aparecer muitas coisas para te impedir disso. Nós vimos aqui ontem o teatro. Para ser de Deus é necessário essa decisão. E aí o catecismo ainda vai dizer assim, a oração não se reduz a um surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. É preciso, de novo, decidir por aquele. Ou seja, mais uma vez, decisão. A oração ela é uma necessidade vital. Assim como é a respiração para que nós possamos permanecer vivos, assim também é a oração na vida de um jovem, de um cristão. A oração é que vai nos dar força quando lá no nosso namoro o sapatão apertar. Ou vai dizer que é fácil namorar. O Leandro vai falar isso depois sobre santidade. Vai dizer que é fácil, né, porque nós estamos na comunidade. Então eu só vou segurar na mão do meu namorado, só vou dar um beijinho. O sangue corre na veia. O corpo ferve. É a oração quem vai nos segurar e vai dizer assim, o jovem não foi feito para viver uma vida medíocre. O jovem ele foi feito para o desafio, ele foi feito para viver uma vida digna de um filho de Deus. Então é na oração, a oração é o que é o nosso sustento, a oração, vai dizer São Ligório, a oração ela é a força do homem. A oração não é para a gente conhecer as necessidades que nós temos de Deus, né, para Deus conhecer as nossas necessidades, mas para nós reconhecermos a necessidade que nós temos de Deus. Nós precisamos decidir. Esse final de semana deve ser para nós um marco na nossa vida. Deve ser um antigo jovem até aqui e um novo jovem a partir daqui. Para isso é necessário esse combate, é necessário eu desejar todos os dias a me aproximar de Deus. É necessário, de novo, apaixonar-se por Cristo. É um relacionamento, a nossa vida com Deus é um relacionamento, é uma conquista. É claro que primeiro é Deus que nos conquista, é claro que primeiro é Deus que nos ama, mas é necessário para que esse relacionamento, ele continue, ele seja duradouro, é necessário esse convívio. Como que é a nossa vida? Os jovens que estão aqui solteiros, que estão aí olhando, procurando o seu José, a sua Eva, né? Como diz assim, a sua Maria. É Adão e Eva, gente. Como que é o trabalho da conquista? É de um dia para o outro? É simples, é só chegar assim e falar assim, estou afim de vocês, quer namorar comigo? É assim que funciona? É necessário uma vida de intimidade, no sentido de confiança, de conhecimento. É necessário conquistar todos os dias. É necessário um elogio. É necessário cultivar a amizade. É necessário essa amizade de amadurecimento. E aí, com o tempo, ela vai ficando mais íntima, no sentido assim, poxa vida, agora é o momento de darmos um passo. E aí o pedido, né? Quer namorar comigo? É necessário esse conhecimento, é necessário esse relacionamento. E para que o namoro dure, e para que o namoro se torne um casamento, é necessário que nesse namoro, esse relacionamento, vá construindo suas raízes. É necessário que os dois vá buscando as mesmas metas, os mesmos sonhos, trilhando o mesmo caminho. E nisso se vem depois o casamento. Com Deus também, se eu quero permanecer na comunidade, se eu quero viver essa plenitude da graça de Deus, se eu quero que o Senhor transforme todos os dias a minha vida, é necessário eu cultivar uma vida de intimidade com Deus. É necessário eu ter um relacionamento com Deus. É necessário todos os dias, mesmo quando eu não quero. É necessário, mesmo quando eu esteja sem forças, é necessário eu estar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, vem me dar forças. Espírito Santo, vem me iluminar. Espírito Santo, vocês viram aquele cartaz que está lá na capela? Quando estou feliz,
ore. Quando eu estou triste, ore. Quando eu estou pensativo, quando eu tenho decisão para tomar, em todos os momentos da minha vida, e isso é pura verdade. Nós temos que rezar não só quando nós estamos bem, mas a oração, ela deve ser parte na nossa vida. Ela deve ser raiz na nossa vida. Se você quer ser o rosto jovem para essa humanidade, se você quer fazer a diferença onde você está, você precisa de uma vida de oração. Você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa fazer com que essa amizade com Deus, ela vá criando forças. Não basta só eu saber que Deus me ama. É necessário eu também demonstrar esse amor, essa resposta a Deus do meu amor. Por isso eu dizia para vocês, é necessário a decisão. Tudo que era velho passou, eis que o novo de Deus começa. Para isso é necessário decisão. Precisamos decidir. E o interessante de Deus, né? O Senhor que nos conhece, Ele sabe que sozinhos nós somos fracos. O Senhor sabe que sozinhos nós caímos, que sozinhos nós somos presa fácil. E o Senhor que nos ama, Ele nos deu o Espírito Santo, que permanece no nosso coração. O Senhor que nos ama, nos dá a graça de sermos íntimos com Ele pela oração. Mas o Senhor que nos ama, sabe que nós precisamos de uma comunidade. Um lugar onde nós encontramos com Deus. Comunidade, o lugar de festa, o lugar do perdão, o lugar de ajudarmos uns aos outros, o lugar de viver a fraternidade, o lugar de sermos nós mesmos, sem máscara, sem medo, sem pudor. Comunidade é o lugar dos escolhidos de Deus. Fala isso para o seu irmão. Comunidade é o seu lugar. É na comunidade que nós fazemos essa experiência de perseverança. É na comunidade que nós somos batizados no Espírito Santo. É na comunidade que nós proclamamos o senhorio de Jesus. É na comunidade que nós experimentamos essa graça de Deus. Convido vocês, pegue lá comigo o Salmo 133. O Salmo 133. No versículo 1, vai dizer assim, acharam aí? Salmo 133, no versículo 1. Amém? Misericórdia, amém? Vamos ler junto o que está escrito aí? Ó, como é bom! Como é agradável os irmãos morarem juntos. Oh, como é bom, como é agradável os irmãos habitarem juntos. Quando o Senhor vai dizer assim, como é bom, como é agradável, esse morar é conviver juntos. Como é bom, como é agradável. Na comunidade é lugar de fazermos as nossas amizades verdadeiras. Comunidade é o lugar de nós enfrentarmos os nossos desafios. Comunidade é o lugar onde nós fazemos essa experiência de encontrar um tesouro na nossa vida. O interessante é que vai dizer assim a palavra de Deus, em Eclesiástico: amigo fiel é a poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor e orienta, quem teme o Senhor orienta bem a sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro. Feliz aquele, é na comunidade que nós relacionamos com Deus, é na comunidade que nós relacionamos com o irmão. É na comunidade que nós fazemos essa experiência desse amigo verdadeiro. É na comunidade em que os namoros devem surgir. Eu relembrava quando eu escrevia isso, né, falando disso, da minha experiência.
Meu esposo, ele é da cidade de Bom Repouso. Está aqui os conterrâneos de Bom Repouso. E o interessante é que Deus começou em nós, quando Ele começou em nós essa obra, esse discernimento, né? Foi numa experiência que nós tivemos na Canção Nova. A comunidade de Avenice estava trabalhando no congresso que teve, né? E eu estava desanimada, decepcionada, depois de um longo tempo, já sozinha, né? Senhor, cadê a tampa da minha panela, né? Tem jovens aqui que se identificaram. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero alguém. Eu tive oportunidade, olha os que estão se identificando, eu tive oportunidade de ter namoros fora da comunidade, mas eu não quis, porque eu sabia que aquilo não convinha, não no sentido assim que eu sabia da minha decisão, da minha escolha por Deus. E eu sabia que muitas vezes isso poderia me impedir de experimentar, de estar mais na graça de Deus. E eu já tinha conversado com Jesus, Senhor, eu quero alguém que também deseje aquilo que eu desejo. Aquele que almeje também para a sua vida os mesmos sonhos, os mesmos desejos que eu. E aí nesse congresso, né, na Canção Nova, nós estávamos trabalhando. E eu lembro que lá os amigos verdadeiros de comunidade chegaram para mim e falaram assim, olha, sabe o Luiz Henrique? Ele estava falando assim que ele te acha muito interessante, que você é uma pessoa muito bonita, uma pessoa que decidida por Deus. Aí falta falar, só que assim, ele não tinha falado isso. Os amigos falaram isso. E aí esses amigos, né, chegaram para mim e chegaram para ele e falaram isso também. Sabe a Rosa que está com a gente? Eu vi ela olhando para você com um olhar diferente. Eu vi nela algo que assim, eu acho que ela está afim de você, ó, vale a pena você dar. Ou seja, eles falaram para ele que eu tinha falado e eu lá, trabalhando, rezando, nem tinha para isso. E chegaram para mim, foram os anjos do caminho aí, né? Eu falava para o Senhor que se dependesse de mim, eu queria que Ele tocasse as trombetas e falasse assim, né? Ó, é esse daqui. Eu falava que seria muito mais fácil. Mas Ele não fez desse jeito, né? Ele usou de uns amigos para fazer isso. Mas o interessante é que, resumindo isso, né, pela nossa hora, que ficava assim, eu falava para Deus, nesse congresso que teve, eu falava assim, Senhor, não é possível. E esse congresso foi um congresso internacional. A renovação do mundo inteiro estava presente. E eu falava para Deus assim, não é possível, Senhor. A juventude, né, do mundo inteiro aqui, a renovação do mundo inteiro, não é possível que eu não vou achar o bendito aqui, né? Não é possível. Mas, enfim, eu não tinha ido lá para isso. E depois essas coisas foram acontecendo. E o interessante que depois que eles falaram isso para mim, para ele, ficou só nisso também. É a mesma história do Joãozinho. Acabou aí, tá? Ficou só nisso. Ele veio embora para a comunidade dele, eu fui embora para a minha comunidade e ficou só nisso. Mas, enfim, a partir daquele dia, brotou um sentimento diferente no nosso coração. Faltou a plaquinha de ontem. Cadê o Marcelo com a Luana? Mas a gente continuou na comunidade e eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero alguém que também deseje o Senhor. E aí o tempo foi passando, num dos encontros nossos do setor, no final do encontro ele veio conversar comigo. E ele falava assim, eu queria conversar com você, te entregar, né, um livretinho que ficou para me entregar para você, e ele foi falando. E ele falando, né? E eu pensava assim, eu falava assim, eu não acredito. Ele vai falar assim agora, você é uma pessoa boa, legal, mas, né, eu sei que, porque até então, apesar de o meu coração desejar, eu tinha terminado um relacionamento há pouco tempo e eu não queria me envolver naquele momento. E ele disse, então, eu sei que você não quer, né, namorar agora, mas eu queria dizer para você que eu estou disposto a esperar o tempo que você achar necessário. Ele também foi decidido, né? Por que eu estou partilhando?
Tem que ser Bom Repouso, decidido, né? Mas por que eu estou partilhando isso com vocês? Depois disso nós continuamos, e eu estava imaginando, né? Enquanto ele falava, eu estava imaginando, eu ficava pensando assim na minha cabeça, eu quero pegar aqueles abençoados que foi, porque eu imaginava que ele ia falar isso. Não vai dar certo, você é uma pessoa legal, tudo bem, né? Quero continuar seu amigo, mas vamos ficar por isso. E eu só ficava pensando isso. O que ele falava, eu não estava nem escutando. Eu estava pensando o que eu vou falar para ele na resposta, né? E eu ficava assim, eu mato aqueles abençoados que falaram isso, porque nem fui eu que falei. Eu pego eles de jeito, né? Tá bom. E aí ele fala assim, eu estou disposto a esperar o tempo que você quiser. Eu, oi? O que eu vou falar agora, né? Aí eu falava assim para ele, vamos então colocar isso no coração de Deus. E o interessante é que a comunidade, né, isso que eu falava, na comunidade que as coisas devem acontecer. É na comunidade aí, nós fomos rezando, né? O interessante é que hoje o jovem perdeu muito isso. Quando eu falava de relacionamento, a primeira vez que depois que a gente já tinha conversado isso, foi numa festa que teve lá em Bom Repouso, eu fui para lá com os meus amigos. E o interessante é que depois que terminou, nós participamos da missa junto, depois que terminou a missa, eu ia embora, teve a queima de fogos, e até então a gente só estava conversando. E nós continuamos. Aí ele segurou na minha mão pela primeira vez, segurou na mão pela primeira vez, e me levou até o carro. E aí deu um beijo no meu rosto, e tchau. E vão com Deus, né? O interessante é que, para nós, como foi essa experiência? Por que eu falo isso para vocês, jovens? Não tenha pressa. Não tenha pressa de já querer adiantar todas as coisas. Como foi importante para nós esse segurar na mão. Depois nós continuamos conversando ainda. Nós escrevíamos por carta, não era nem mensagem, nem celular, era carta escrita. Né? E a comunidade foi aquele que nos ajudou. A comunidade nos ajudou a discernir, a comunidade nos ajudou a perseverar numa vida de oração, numa vida de sendo testemunho para a juventude, dizendo que vale a pena. Vale a pena ser de Deus, vale a pena decidir por Cristo, vale a pena ser o rosto jovem da igreja, vale a pena ser o futuro, vale a pena ser o hoje de Deus para a humanidade. Vale a pena ter esse relacionamento com Deus que vai nos fortalecendo dia a dia. E em momentos difíceis que eu já passei na minha vida, nesses 21 anos de comunidade, quantos momentos que eu tive vontade sim de desistir de tudo pela minha fraqueza, como o teatro, né? Senhor, mas tudo isso. Mas o Espírito Santo é aquele que fala mais alto no nosso coração. Quando nós decidimos por Deus, é o Espírito Santo que vai convencer o nosso coração a respeito da verdade. Mas para nós ouvirmos o Espírito Santo, é aquilo que antes também nós já ouvíamos, nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E como que eu vou reconhecer? Isabelle, como que ela reconheceu a minha voz? Como que ela reconheceu a minha voz? Porque ela me escuta todos os dias. Porque desde o ventre materno, essa voz é familiar para ela. Se você quer continuar ouvindo a voz de Deus, é necessário você ter uma vida de oração, de entrega. É necessário você ter um relacionamento com Deus. É necessário você permanecer na comunidade. Na sua comunidade tem grupo de jovens? Como que tá? Tá cheio de jovens? Cabe mais um jovem lá? Cabe bastante. Você precisa ser o rosto de Cristo, aonde você estiver. Os jovens da sua comunidade, jovens da sua cidade, têm que ver em você algo diferente. Quando você voltar lá para a sua cidade, mesmo que seja só você, porque eu sei que tem aqui algumas comunidades que veio bastante gente, como também tem alguns lugares que veio apenas um. Não importa se seja só você, não importa que seja um grão de areia no mar, mas tem que ser um grão de areia diferente, que faça a diferença.
Você tem que fazer a diferença, jovem. Você tem que permanecer. É necessário essa vida de oração. É necessário essa vida de comunidade para você perseverar. É necessário que você seja fiel. É necessária essa decisão. É necessária a sua coragem. É necessário você dizer todos os dias, como Santo Agostinho: por hoje eu não vou pecar. É necessário você dizer: por hoje sim, Senhor. Por hoje sim eu vou rezar. Por hoje sim, Senhor, eu quero me decidir por você. Por hoje sim, Senhor. Ah, mas eu viver uma vida inteira vai demorar muito. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai ter muitos desafios. O mundo oferece muitos caminhos. Eu não sei se eu vou conseguir. Não pensa num tudo, no sentido assim. Pensa por hoje. Por hoje vale a pena ser de Deus. Por hoje vale a pena eu dedicar a minha vida de oração e de intimidade com Deus. Por hoje vale a pena eu perseverar na comunidade. Por hoje vale a pena eu perseverar no meu grupo de jovens, mesmo quando parece que os jovens não querem estar lá. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Seja você um tesouro para aquele jovem que ainda não conheceu Jesus Cristo. Seja você o tesouro na vida desse jovem. Seja você o rosto de Cristo para esses jovens que estão perdidos no mundo aí fora. Mesmo você que veio neste final de semana pela primeira vez nesse acampamento. Mesmo você que fala assim: ah, mas você. Deus não desiste daqueles que Ele escolheu. Deus não desiste de você. Deus quer continuar no seu coração essa obra que Ele iniciou. Seja você o sinal da presença de Deus onde você estiver. Seja você o rosto de Cristo no seu trabalho, nos estudos, na faculdade, na sua família. Seja você. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena doar a nossa vida, a nossa juventude. Nada perde aquele que deixa Cristo entrar em sua vida. Hoje eu posso dizer para vocês, nos meus 37 anos que eu tenho de vida, 21 anos de comunidade, vale a pena, tem valido a pena, vale a pena. Vale a pena. Nada perde. Eu sou hoje uma pessoa realizada no meu trabalho, na minha família, na minha casa, na minha comunidade. Porque eu encontrei o tesouro maior da minha vida. Eu encontrei aquele que deu sentido na minha vida. Por isso eu digo para vocês: ah, mas e os meus sonhos? O que eu vou fazer com ele? Deus vai cuidar para que tudo seja concretizado no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Convido você, coloca a mão no seu coração agora. Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças de se entregar plenamente a Deus? Eu quero dizer para você, entregue a sua vida ao Senhor e peça ao Senhor que Ele te dê um coração decidido por Deus. Peça ao Senhor que este final de semana não seja mais um final de semana, mas que seja o final de semana. Peça ao Senhor que Ele te dê a graça de ser amiga de Deus. Peça ao Senhor que Ele te dê a graça de perseverar na comunidade. Peça ao Senhor que Ele te dê essa graça de você ser você aonde você estiver, de você ser o rosto de Cristo. Peça ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha te orientar. Peça que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer, para que você possa dar essa resposta: por hoje sim, Senhor. Por hoje sim, Senhor. Por hoje eu quero ser de Deus. Por hoje eu quero decidir por Ti, Senhor. Por hoje eu quero perseverar na comunidade. Por hoje eu quero ajudar o meu irmão, o meu amigo a continuar na comunidade. Vamos pedir isso ao Senhor, jovem. Eu convido você a ficar em pé neste momento, como jovens em ordem de batalha, como guerreiros que se põem em pé diante da marcha. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha conduzir o nosso coração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos ajudar a ser íntimos de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos ajudar a perseverar na comunidade. Comunidade é lugar do amor, lugar de festa. Vem, Espírito Santo de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, a sua graça.
Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus, a sua presença. Espírito Santo de Deus, eu peço aqui nessa manhã de hoje, nós que aqui estamos, possamos, Senhor Jesus, decidir por Ti, que nós possamos ter uma resposta decidida. Jovem, decida-se por Deus. Se você ainda está em cima do muro, é necessário decisão. 99% não basta, é necessário 100%. É necessário 100% em tudo na nossa vida. Por isso nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós a sua graça, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, porque não há, Senhor, maior heroísmo do que ser de Cristo, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor. É preciso sim, Senhor. É preciso saber viver, Senhor. É preciso sim, Senhor. É preciso, Senhor Jesus, sermos decididos por Ti. Ó Espírito Santo de Deus, o meu coração deseja Ti, Senhor. O meu coração anseia por Ti, Senhor. O meu coração, Senhor Jesus, deseja cada dia mais. Por hoje, Senhor, por agora, Senhor, eu desejo ser de Ti, Senhor. Por agora, Senhor, eu desejo essa vida, Senhor Jesus, contigo, Senhor. Abandonar o mundo, Senhor. Abandonei o mundo, como dizia amor, para Te seguir, Senhor. Eu desejo seguir os Teus passos. Eu desejo seguir, Senhor Jesus, os Seus caminhos, Senhor. Sim, nos dê a Sua graça, Senhor. Eu convido você, segura na mão desse jovem que está ao seu lado. Nós não estamos sozinhos, nós estamos em comunidade. Comunidade é nossa casa, comunidade é nossa família. Vamos rezar em comunidade. Vamos pedir por esse irmão qual nós seguramos, que ele se decida por Deus nesta manhã de hoje. Que ele se decida por Deus em sua juventude. Que ele se decida por Deus. Sim, Senhor, eu quero, Senhor Jesus. Eu desejo, Senhor Jesus, a Ti. Eu desejo, Senhor Jesus.